Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Dr. Gustavo, fisioterapeuta, sou especialista em acupuntura, quiropraxia e fisioterapia desportiva. Tenho também a formação em várias técnicas da terapia manual e mestrado em fisioterapia ortopédica e traumatológica. E sou doutorando em motricidade humana na Universidade de Lisboa, em Portugal. Hoje eu vou falar para vocês sobre a reabilitação fisioterapêutica nas entorses de tornozelo. O meu material foi preparado em cima de alguns artigos que eu vou mostrá-los logo a seguir. Definição e consequências. A entorse, na verdade, é uma torção da articulação do tornozelo correlacionada a lesões ligamentares, tanto do complexo lateral ou do complexo medial do tornozelo. E dependendo da quantidade de energia nesta torção, nós podemos ter lesões associadas das seguintes estruturas: cápsulas, tendões, músculos, lesões osteocondrais, subluxações, fraturas e até mesmo abertura da sindesmose tibiofibular. Eu gostaria de mostrar inicialmente alguns exemplos das entorses de tornozelo, lembrando que elas podem acontecer mediante um contato direto nesta articulação ou de forma indireta. Vamos avaliá-las. Incidência e prevalência. Esta condição é bastante comum nos ambulatórios, consultórios e clínicas de medicina e fisioterapia especializadas em ortopedia, traumatologia e desportiva. Constituem cerca de 40% de todas as lesões esportivas e 25% das lesões musculoesqueléticas em geral são do tipo entorses do tornozelo. E nestas entorses estão presentes, em cerca de 75% dos casos, lesões ligamentares, tanto da porção medial quanto da porção lateral do tornozelo, em especial envolvendo o acometimento do ligamento talofibular anterior. Atingem homens e mulheres, as mulheres em maior proporção, porém, isto acaba sendo relativo, vai depender das modalidades esportivas. Os fatores predisponentes estão relacionados com fatores intrínsecos e extrínsecos em não praticantes e praticantes de atividades esportivas. Os fatores intrínsecos correlacionam-se às debilidades do próprio indivíduo. Exemplo, podemos citar uma deficiência proprioceptiva, uma fadiga ou deficiência de força muscular. Podemos citar
uma lesão neurológica que impeça esse indivíduo de desenvolver coordenadamente uma movimentação ou uma estabilização articular. Tá? E em relação aos fatores extrínsecos, que se relacionam aos fatores ou às situações ambientais ou externas, nós podemos citar aí a presença de barreiras ou obstáculos numa trajetória a ser percorrida, podemos citar calçados, podemos citar pouca luminosidade no ambiente, etc. As entorses de tornozelo em indivíduos não praticantes de atividades esportivas, elas acontecem em situações corriqueiras ou acidentais. E já nos praticantes de atividades esportivas, elas estão na maioria das vezes correlacionadas com movimentos de aterrissagens, saltos, frenagens, mudanças bruscas de direção, piso irregular e o uso de calçados inadequados. Existem também as alterações biomecânicas que podem desalinhar o segmento corporal e predispor a uma instabilidade. Podemos citar aí a hipomobilidade em dorsiflexão do tornozelo, uma pronação subtalar excessiva e a presença do valgo dinâmico. Deficiência de estabilização articular. Aí nós podemos considerar os estabilizadores primários deficientes, que são o complexo cápsulo ligamentar. Temos também até anatomicamente um complexo de estabilização que é a pinça bimaleolar. E temos a estabilização articular secundária, que é dada pelos músculos, uma vez que esses músculos estão em deficiência de força, em deficiência de treinamento, que seria o controle neuromuscular ou o gesto motor em si, e até mesmo diante de uma deficiência no caso da fadiga muscular, nós temos predisposição a uma instabilidade, dessa instabilidade surgir as torções. O volume de treino ele deve ser respeitado, porque muitas vezes em situação de excessivo treinamento, a musculatura no ato ou no momento de fadiga e de acúmulo de ácidos, de toxinas, com consequente presença de dor, isso pode gerar uma inibição do processo artrogênico, um processo de estabilização coordenado da articulação, e daí predispor ao surgimento das entorses. Déficit proprioceptivo e dos gestos esportivos está muito ligado com a coordenação, estabilidade e equilíbrio que vem de um ato de treinamento prévio das modalidades esportivas. À medida que ele vai treinando, ele adquire o hábito e do hábito você tem uma performance adequada, uma performance de excelência, para que esse indivíduo se torne mais apto e mais estável em suas práticas esportivas. E a presença de lesões prévias. Nós sabemos que uma vez que esse indivíduo vem passando por um processo de torções recidivantes, isso implica em uma situação de instabilidade. Muitas vezes os ligamentos eles foram cicatrizados numa situação de afrouxamento, e desse afrouxamento o indivíduo fica suscetível a novas entorses. Modalidades esportivas com maior número de casos da entorse do tornozelo. Eu estou citando aqui algumas que eu encontrei na literatura referente a esta temática, mas nós sabemos que as entorses estão presentes em praticamente todas as modalidades esportivas, em maior número em uma determinada modalidade e em menor número em outras modalidades. Nós temos aí aerobal, basquete, vôlei, tênis, futebol, escalada e skate. Em relação ao mecanismo de lesão, nós temos as entorses em inversão, que acontece em 85 a 90% dos casos, e a entorse em eversão, que acontece em 10 a 15% dos casos. Vamos olhar na figura à esquerda de vocês. Eu tenho uma inversão, onde o pé vai para dentro e ocorre uma abertura excessiva da porção lateral do tornozelo. A partir daí eu posso ter uma lesão dos ligamentos do complexo lateral, que é o talo fibular anterior, o calcâneo fibular e o talo fibular posterior. Posso ter também, pelo estresse excessivo, tendinopatias. Tendinopatias dos seguintes tendões: extensor comum dos dedos e dos fibulares, que ficam na região anterolateral do tornozelo. Por avulsão, eu posso ter uma fratura maleolar e por compressão, uma fratura medial, ou seja, do maléolo medial, por chocar-se aí internamente com o talos. E
nas entorses em inversão, existe a possibilidade de rasgadura da sindesmose tibio-fibular distal. Já na figura à direita, o pé vai para fora, nós temos uma abertura excessiva da porção medial agora do tornozelo, podendo lesionar o ligamento deltoide, que é o ligamento que fica nessa porção. Podemos ter, por um estresse de tensionamento excessivo, também tendinopatias. Os tendões tibiais podem estar acometidos nessa condição, tanto o tibial anterior quanto o tibial posterior. São tendões que estão na porção anteromedial do tornozelo. Por avulsão, podemos ter uma fratura do maléolo medial e, por compressão, uma fratura do maléolo lateral, onde ele tende a se chocar com o talos, ali lateralmente. Nesse slide, eu mostro para vocês alguns dos ligamentos que estão presentes na porção lateral e que podem ser lesionados na entorse em inversão. Vejam bem, de anterior para posterior, nós temos o ligamento talofibular anterior, o ligamento calcâneo fibular e o ligamento talofibular posterior. Lembrando que o que mais é acometido dentre todos eles é o ligamento talofibular anterior, até pela sua posição anatômica. Temos aqui, a nível dos tendões do complexo ou da porção anterolateral, que também são sobrecarregados numa entorse em inversão, os tendões dos fibulares e o tendão dos extensores longos dos dedos. Isto numa vista lateral do tornozelo. Já numa vista medial do tornozelo, numa situação de entorse em eversão, nós podemos ter a lesão dos ligamentos do complexo medial, que no seu conjunto chamamos de ligamento deltoide, e também dos tendões da porção anteromedial do tornozelo, que são os tendões tibiais. Nós temos o tibial anterior e o tibial posterior. Mostramos aí a sindesmose, que na verdade é a junção entre a tíbia e a fíbula. Aí num contexto distal nós temos os ligamentos aí tíbio-fibular anterior na parte da frente, o tíbio-fibular posterior na parte de trás, e a membrana interóssea, que faz a aderência entre esses dois ossos. Numa entorse em inversão, uma energia cinética com muito acúmulo de energia pode se abrir e a partir daí gerar uma instabilidade crônica nesse local. Tem inclusive alguns autores que listam que até 2 milímetros ela é aceitável e a partir de 2 milímetros é indicativo para cirurgia. Aqueles indivíduos que são atletas, que têm uma demanda de esforço muito grande. Mostramos também nesta imagem, primeiro na figura à esquerda, uma sindesmose aberta de 4,5 milímetros, de um indivíduo que foi operado em função dessa instabilidade, uma abertura intensa, mostrando aqui algumas aberturas presentes no raio-x, mostrando algumas formas de fixação, aqui utilização dos parafusos, e algumas das fraturas que eu falei para vocês anteriormente, que são as mais comuns, as fraturas maleolares, maléolo lateral e maléolo medial, e temos também a fratura do processo estiloide, ou da base do quinto metatarso. Na figura acima e à esquerda nós temos uma fratura do maléolo lateral, na figura acima e à direita uma fratura do maléolo medial, ambas foram fixadas com material de síntese, via cirurgia, e aqui abaixo, à esquerda, nós temos uma fratura da base ou do processo estiloide do quinto metatarso, que também foi fixada com parafuso, mediante procedimento cirúrgico. No quadro clínico pode ser verificada a presença de dor, derrame articular e equimose, limitação das amplitudes de movimentações articulares, perda de força muscular e da funcionalidade, déficit sensório-motor ou proprioceptivo, instabilidade e claudicação, que é o ato de mancar. Mas vale considerar que o aparecimento e a intensidade desses sintomas e sinais que eu listei para vocês, eles vão ser dependentes do grau da entorse e da gravidade das lesões dos tecidos moles associados. Existem 3 graus de classificação das lesões ligamentares. No grau 1, nós temos uma lesão por estiramento. O ligamento é colocado em tensão máxima, porém não extrapola o seu limite de rotura de fibras.
Nós temos aí nessa condição a presença de dor, edema e hematoma, mas em um grau mínimo. Temos também a estabilidade e as funções locais preservadas. Muitas vezes no grau 1, nós não conseguimos evidenciar o padrão de lesão nos exames complementares. Elas não aparecem. No grau 2, nós temos uma lesão com ruptura parcial. Então esse ligamento ele vai além da sua capacidade têncil e ocorre a ruptura parcial de algumas fibras. A presença de dor, edema e hematoma são de nível moderado, assim como a instabilidade e a perda de função está presente num grau moderado. Já no grau 3, ocorre uma lesão com ruptura total das fibras ligamentares. Tem-se a presença de dor, edema e hematoma, de forma intensa. Tem-se também uma instabilidade e a perda de função de uma forma intensa. As complicações aparecem em cerca de 20% dos casos e costumam estar relacionadas com a instabilidade crônica que fica, e a partir daí pode surgir uma lesão cartilaginosa degenerativa e entorses de repetição. Tem-se também uma hipomobilidade do pé e tornozelo, que estará associada principalmente aos longos períodos de imobilização. E a partir dessa hipomobilidade podem surgir sobrecarga e lesões locais ou ascendentes, a nível de pé, tornozelo, joelho, quadril e coluna. Isso torna-se relevante principalmente nas pessoas que praticam modalidades esportivas com impactação. Na avaliação do paciente é feita uma boa anamnese, inspeção, palpação e realizado alguns testes físicos específicos para a determinação de possíveis lesões ligamentares, de sindesmose, de tendões, músculos, de disfunções ou maus posicionamentos ósseos e até mesmo indícios de fraturas. E para isso podem ser solicitados também alguns exames complementares de imagem, do tipo radiografias, ultrassonografia e ressonância nuclear magnética. Lembrando que a ultrassonografia é um exame examinador dependente, ou seja, se o indivíduo que está realizando o exame não tiver uma acurácia, uma expertise para dar um bom laudo, pode ser que ele transfira um diagnóstico errado para o médico ou para o fisioterapeuta que vai acompanhar depois esses pacientes. Então é muito importante identificar o grau da entorse e o envolvimento de todas as estruturas de tecidos moles associados, incluindo aí as fraturas também e presença de sindesmose. A abertura de sindesmose, falei para vocês que em alguns centros especializados em tornozelo, acima de 2 milímetros já é um preditivo de cirurgia, uma vez que esses indivíduos em alta demanda de esforço podem vir a desenvolver sequelas, complicações piores e mais complicadoras a médio e longo prazo. E analisar a questão das fraturas, se ela é uma fratura alinhada, se não é alinhada, se a sua correção vai ser cirúrgica, não cirúrgica, tudo isso faz parte do escopo da boa avaliação. Eis que surgem as regras de Ottawa, que estipulam critérios para a solicitação de radiografias apenas em casos de real necessidade. Ou seja, quando há fortemente uma suspeita de fratura em tornozelo. Os critérios que estão associados a essas regras de Ottawa são os seguintes. Os pacientes deverão apresentar uma dor intensa diante da palpação da região póstero-inferior ou superior, num raio de cerca de 6 centímetros do maléolo lateral e medial, palpação dolorosa do navicular e palpação dolorosa da base do quinto metatarso. E também quando os indivíduos não conseguirem suportar o próprio peso na posição bipt logo após a lesão. E quando esses indivíduos são encaminhados para a realização dessas radiografias em casos de real necessidade, quais que são aquelas incidências solicitadas diante das regras de Ottawa? A incidência antero-posterior, perfil e mortise, que é uma oblíqua com rotação interna de 15 a 20 graus. Quais que foram os benefícios das regras de Ottawa? Alguns estudos mostraram que houve uma redução de solicitação de radiografias de até 60% em alguns grandes centros.
E isso traz um custo, uma redução, na verdade, do custo muito grande, tanto para os pacientes que custeiam isso aí de uma forma particular, tanto para os serviços públicos ou demais instituições que fazem o custeio desses exames. Além dessas pessoas, dos pacientes, não serem expostos às radiações que são inerentes a este tipo de exame complementar. Na avaliação da porção lateral do tornozelo, nós realizamos a palpação da região correspondente aos 3 ligamentos, talo fibular anterior, calcâneo fibular e talo fibular posterior. Realizamos também a manobra de estresse em inversão, para distensionar esses ligamentos e verificar o relato de exacerbação de dor ou não por parte do paciente. O teste de gaveta anterior também é realizado para verificar lesão do ligamento talofibular anterior. Se houver uma gaveta, um deslocamento intenso do pé no sentido anterior, trata-se de uma lesão deste ligamento. Já na avaliação da porção medial do tornozelo, realizamos a palpação da região correspondente ao ligamento deltoide, próximo ao maléolo medial. A manobra de estresse em eversão e verificamos o relato de exacerbação ou não de dor por parte do paciente. E o teste de gaveta posterior para verificar possíveis lesões aí do ligamento talofibular posterior, se houver um bocejo, um deslocamento intenso no sentido posterior do pé. Lembramos também que é importante realizar a palpação de algumas estruturas ósseas para averiguarmos possíveis indícios de fraturas. As regiões são as seguintes: maléolo lateral, maléolo medial, o navicular e a base ou processo estiloide do quinto metatarso. É importante avaliar também, por meio desse teste que eu vou mostrar para vocês, possíveis aberturas da sindesmose. Eu vou fixar a tíbia e a fíbula nas suas porções aí distais e vou realizar uma rotação lateral. Se o paciente relatar uma dor intensa, estamos diante de uma provável abertura de sindesmose. A identificação de positividade de lesão do ligamento talofibular anterior, sem a presença de exames complementares, pode ser feita da seguinte maneira: avaliação do paciente no 4º ou 5º dia de pós-entorse, com a verificação de alguns itens, são eles: hematoma na porção lateral do tornozelo, palpação dolorosa no trajeto do ligamento talofibular anterior, teste de gaveta anterior positivo. Essa situação de lesão do ligamento talofibular anterior encontra-se embasada em 84% de sensibilidade e 96% de especificidade. O tratamento desta condição deve ser multiprofissional e envolver profissionais de várias categorias, tais como ortopedistas, fisioterapeutas, educadores físicos, psicólogos, nutricionistas, preparadores físicos, etc. E seguir um rumo conservador ou cirúrgico vai depender da extensão e da gravidade das lesões associadas com essa torção. Ele recebe medicações apropriadas no início do tipo analgésicos e anti-inflamatórios e numa fase futura, caso haja prejuízos psicoemocionais, recebe também medicações para tal propósito. Então temos aí situações que não exigem imobilização e situações que exigem imobilização. Lembrando que essa imobilização ela deve seguir o menor tempo possível,
para que os indivíduos se recuperem de uma forma mais rápida, funcionalmente falando, e que os impactos biopsicossociais também sejam reduzidos. Numa entorse grau 1, o paciente muitas vezes não recebe a imobilização, ou quando recebe, no máximo por um tempo de 7 até 10 dias. Num grau 2 e grau 3, o tempo médio é de 4 a 6 semanas. E quando há fraturas, geralmente o indivíduo não extrapola as 12 semanas, no máximo 12 semanas, dependendo aí das características da consolidação óssea, né? E o acompanhamento é feito sequencialmente pelo médico para fazer esse julgamento. E a reabilitação fisioterapêutica, que nós falaremos logo à frente, de uma forma mais enfática. A reabilitação fisioterapêutica vai acontecer em 3 fases. Nós temos a fase inicial, a fase intermediária e a fase final. Na fase inicial, nós vamos promover a analgesia, que é a redução da dor, diminuição da inflamação, diminuição do derrame articular, que seria o edema, e vamos promover uma aceleração do processo cicatricial. E para isso, podemos utilizar de alguns recursos próprios da fisioterapia. Temos aí a laser terapia, a terapia combinada, onde temos num único equipamento o ultrassom, que possui propriedade anti-inflamatória, e temos a eletroestimulação analgésica, que vai promover alívio de dor. A técnica RICE, R seria repouso, I de ice, gelo, C de compressão e E de elevação. Conforme vocês estão vendo na figura, a elevação do membro com o gelo e a compressão vai favorecer a drenagem do derrame articular, o edema, aproveitando inclusive a ação gravitacional neste processo. E, em alguns setores, existe um comum acordo entre médicos e fisioterapeutas, onde o médico deixa de fazer a imobilização mais rígida, seja ela com tala gessada, com gesso, com RoboFoot, com Aircast, e entra o fisioterapeuta fazendo as bandagens funcionais, que são bandagens mais rígidas e, ao mesmo tempo, facilita a retirada das mesmas para a realização precoce da fisioterapia. Numa fase intermediária, nós temos como objetivos o aumento das amplitudes de movimentações articulares, correção das disfunções ósseas, que são microdesvios dos ossos, que nós, como quiropraxistas, precisamos corrigir, porque senão depois fica uma dor tardia e uma hipomobilidade, dependendo do local onde isso estiver presente. Atuamos com fortalecimento muscular, aumentamos, por meio de estímulos adequados, a estabilização articular, aumentamos ou melhoramos a percepção sensório-motora, que é a propriocepção, e trabalhamos no intuito de desativar alguns pontos gatilhos que estão ativos, que podem acontecer nesta situação de entorse de tornozelo. Então, quais seriam as condutas adotadas nessa fase intermediária? De uma forma geral, nós temos aí execução de mobilização articular passiva e ativa, que eu vou discriminá-las mais à frente, manipulação óssea, exercícios isotônicos com carga gradativa. Nós começamos com exercícios localizados e depois entramos com aqueles que são ditos globais. Lembrando que para entorse em inversão, nós damos ênfase no fortalecimento dos fibulares para estabilização articular, e na entorse em eversão damos ênfase nos tibiais, para que ocorra uma melhor estabilização. E os exercícios globais favorecem também a melhoria do condicionamento aeróbico. Uma vez que estamos trabalhando com atletas, muitas das vezes, né, nós temos que dar ênfase a essa situação também. E o treinamento sensório-motor, ou proprioceptivo. Liberação miofascial. Caso isso aconteça em algumas situações, é necessária a terapêutica de liberação miofascial. Em outras situações, não há essa necessidade. Bem, então, em se tratando de execução de mobilização articular passiva, nós temos aí, como vocês podem ver nas figuras, mobilização da articulação talocrural para aumentar a dorsiflexão,
mobilização da articulação talo-crural para aumentar a plantiflexão, mobilização da articulação subtalar para aumentar a eversão e mobilização da articulação subtalar para aumentar o movimento de inversão. É claro que, dependendo do tempo de imobilização, se for uma lesão de caráter leve, grau 1 ou 2, por exemplo, o indivíduo vai perder um ou outro movimento. E aí nós vamos focar nessas manobras conforme a perda do movimento. Se ele ficar muito tempo imobilizado, numa situação de fratura ou pós-operatória de fratura, geralmente esses indivíduos perdem todos os movimentos e aí nós vamos ter que executar todas elas. Vamos olhar aí nos vídeos e entender como que se processa a execução dessas manobras. Vejam que são movimentos artrocinemáticos, deslizamentos em pequenas amplitudes, para que nós possamos ganhar depois os movimentos osteocinemáticos em grandes amplitudes, que são voluntários, né? E esses artrocinemáticos são involuntários. São movimentos de deslizamento, rolamento, giro. A gente acaba tensionando cápsula e com consequente ruptura de fibrose na cápsula e nos ligamentos, muitas vezes integrados próximas ou na própria cápsula. Esses, na verdade, são manobras de Maitland. Mobilização articular ativa. No vídeo à esquerda, eu mostro para vocês o paciente reproduzindo a plantiflexão e a dorsiflexão e rotações dos pés de fora para dentro, de dentro para fora, combinando planos e eixos corporais. Vamos ver aqui no vídeo. E no vídeo à direita, o paciente está realizando a marcha estática, ou seja, uma marcha onde ele não sai do lugar, reproduzindo uma plante e a dorsiflexão da articulação talo-crural, em situação de recepção de carga nos tornozelos. Existem também algumas técnicas que são utilizadas para o ganho de mobilidade em dorsiflexão do tornozelo. Nesse vídeo eu mostro a técnica do Mulligan, onde eu uso uma cinta e desloco a perna dele em sentido anterior e com a região de backspace eu acabo empurrando o talos em sentido posterior. E ele auxilia no movimento, deslocando a coxa e o joelho em sentido ao terapeuta. Nesta outra situação, ele empurra o joelho e a coxa em sentido à parede com o pé plantado no chão, reproduzindo flex-extensão de joelho do tornozelo. Mostramos aí a plante e a dorsiflexão, ele volta em flexão do joelho, um pouquinho dessa flexão para intensificar o alongamento do músculo sóleo. E neste contexto ele acaba ganhando dorsiflexão. Manipulação óssea. Muitas das vezes, numa fase intermediária e final de recuperação das entorses do tornozelo, nós verificamos que existe uma dorzinha residual, uma limitação residual de algumas movimentações de região de tornozelo, articulações aí do médio pé, do antepé, e isso se faz além de fibrose que foi formada ao longo
tempo de imobilização, e também a presença de algumas disfunções ósseas. Os ossos ficam mal posicionados, ocasionando essa situação. Eu vou exemplificar com a principal delas, que é o deslocamento do cuboide, diante de uma entorse em inversão. Isso pode acontecer e deve ser trabalhado na reabilitação do paciente. Veja no vídeo acima e à esquerda. Então, o cuboide ele se desloca para a lateral e para a região inferior. E eu mostro numa radiografia aqui acima e à direita esse processo de deslocamento ou disfunção do cuboide. Realizamos um teste específico para diagnosticar tal condição. Vocês vão ver isso aqui na figura abaixo e à esquerda. E na figura abaixo e à direita eu mostro a manipulação desse osso, com o intuito de melhorar o seu posicionamento. E dependendo da quantidade de energia cinética presente na entorse em inversão, além da disfunção do cuboide, eu posso ter também disfunção presente no osso navicular, no talos e até mesmo da fíbula e da articulação talocrural, que serão mostradas mais à frente. Vamos ver o esquema desse processo envolvendo esses três ossos. Disfunção, né? Que pode acontecer no osso cuboide, no navicular e no talos. Essas disfunções ou mal posicionamentos seguem o sentido dessas setas verdes no vídeo. No slide anterior eu mostrei o teste avaliativo da disfunção do cuboide e a manipulação deste osso. Aqui eu mostrarei a avaliação da disfunção do talos, a manipulação do talos, a avaliação da disfunção do osso navicular por meio do teste da queda do navicular, e a manipulação do osso navicular. A fíbula também pode apresentar esse processo de disfunção, assim como a articulação talocrural. Eu mostro acima e à esquerda a avaliação da disfunção da fíbula. E abaixo a manobra manipulativa da fíbula. À direita nós temos a manobra manipulativa da articulação talocrural. Não devemos tapar os olhos frente à presença de disfunções ósseas e hipomobilidade do tornozelo em dorsiflexão. Vocês sabem o porquê disso aí? É porque a hipomobilidade articular
e também a presença de disfunções ósseas podem ocasionar alterações biomecânicas e consequentes prejuízos dos movimentos, ocasionando dor e lesões locais ou ascendentes, podendo se manifestar a nível de pé e tornozelo e a nível também de joelho, quadril e até mesmo na coluna. Exercícios isotônicos com carga gradativa. Nós iniciamos com alguns exercícios localizados e evoluímos com exercícios globais. Lembrando que nas entorses em inversão, damos ênfase no fortalecimento dos fibulares, para que possa haver uma frenagem do movimento de inversão, e nas entorses em eversão, nós estimulamos com maior ênfase os músculos tibiais, para que ocorra uma frenagem no movimento de eversão. Os exercícios globais, eles são importantes também porque eles favorecem a manutenção ou a melhoria do condicionamento aeróbico, uma vez que nós trabalhamos na grande maioria dos casos com atletas que não podem perder os seus condicionamentos. E isso já favorece esta questão. Vamos ver aqui no vídeo acima e à esquerda alguns exercícios localizados. Plantiflexão bilateral. Dorsiflexão bilateral. Eversão bilateral. Movimentos de inversão bilateral. Plantiflexão unilateral. Dorsiflexão unilateral. Eversão unilateral. Inversão unilateral. Os músculos intrínsecos plantares. Esse é um exercício direcionado para os tibiais, principalmente o tibial posterior. E partimos para os exercícios globais. Vejam na figura aqui abaixo. Na avaliação desse paciente foi verificada a presença de valgo dinâmico. Então nós fortalecemos também o complexo posterolateral do quadril. Vocês estão vendo aí o treinamento de quadríceps, de abdutores, rotadores laterais do quadril. E nas figuras à direita, exercícios globais para melhorar o condicionamento aeróbico, onde utilizamos aí a bicicleta ergométrica, o elíptico. O treinamento sensório-motor, ele deve ser realizado começando com exercícios mais simples, evoluindo para exercícios mais difíceis, sempre o membro não lesionado, inicialmente, depois o membro lesionado, para que ele sirva de modelo e a formação de engramas adequados, para aquele membro que precisa repetir com uma alta e boa performance o movimento. Então vejamos aqui o que foi selecionado para esse indivíduo aí, que é um atleta do futebol. Tábua de equilíbrio, e a gente explora todas as possibilidades de exercícios na tábua de equilíbrio. Balancinho, explorando aí várias possibilidades de exercícios.
Notem que ele começa sempre os exercícios proprioceptivos com o lado direito e depois realiza com o lado esquerdo, que foi o lado da torção. Dynadisc, apoio unipodal. Dynadisc TRX, trabalhando aí com mini band, entre as regiões aí da coxa. Plataforma vibratória. Exercícios de subir e descer degraus. E a gente vai dificultando com o aumento da velocidade, trabalhando o step up, né, numa alta velocidade, em apenas um dos degraus. E é claro que o treinamento sensório-motor, ele vai exigir uma criatividade muito grande do fisioterapeuta, até para que o indivíduo desenvolva a sua performance nesse processo e para que sirva de uma motivação também para o paciente. Liberação miofascial. É importante nós analisarmos a musculatura integrada àquele local da lesão, porque muitas das vezes esses músculos desenvolvem uma alteração de tensão e acumula-se tensões em locais coincidentes com nódulos ou chamados também de pontos gatilhos. E os pontos gatilhos ativos são aqueles que promovem dores localizadas e irradiadas. No caso desse paciente, ele relatava uma dor na região lateral da perna, envolvendo também a porção ali lateral do pé e o maléolo lateral. Observem onde eu marquei o X, que é onde está a localização desse ponto gatilho. E eu fiz a desativação com alguns recursos específicos para tal finalidade. Observem no vídeo. Uso do agulhamento seco, ou chamado dry needling. Estou fazendo aí pistonagem, que é o movimento de inserir e retirar a agulha. Realizo também a vibração na agulha. Estou intercalando movimentos com o instrumento de inox, que é chamado de soco, na raspagem do ponto gatilho, e o vibromassageamento com esse massageador Fênix. E numa fase final, nós temos como objetivos restabelecer a funcionalidade, o controle neuromotor e a performance em geral desses indivíduos. Como terapêuticas, utilizamos um treinamento sensório-motor ou proprioceptivo mais avançado, exercícios pliométricos, que são exercícios que intercalam fases concêntricas e excêntricas de movimentações, e exercícios funcionais, reproduzindo sempre que é necessário para indivíduos que praticam atividades esportivas específicas os gestos daquela modalidade. Vamos observar no vídeo aqui. Paciente numa base instável, reproduzindo rotações de tronco do membro inferior, buscando alguns cones nas porções laterais e descarregando esse cone em um dos cones que está centralmente posicionado ao seu corpo. Exercícios pliométricos, né, saltos bilaterais, em trajetos já previamente especificados, unipodal. Usando aí o mini trampolim ou cama elástica. Os mesmos movimentos reproduzidos agora no colchonete. E reproduzidos também no solo, onde existe maior impactação, maior descarga de peso no segmento aí que foi acometido, no caso aí o tornozelo. Exercício de aterrissagem e frenagem. Exercícios funcionais, eu estou usando aí a escada de agilidade. Cones também podem ser utilizados. A partir daí eu já reproduzo alguns movimentos, né, da modalidade do indivíduo. No caso aí,
corridas laterais, saltos, frenagens, movimentos laterolaterais que simulam o drible. Aí vocês estão vendo a corrida frente, costa, lateral, com o giro, rebatendo bola com o terapeuta, né, e o paciente em cima da tábua de equilíbrio. E como critérios para a alta fisioterapêutica, podem ser utilizados alguns testes funcionais. Eu listei 3 deles para vocês. O Lang Test, que avalia a amplitude de dorsiflexão do tornozelo. O Y-Balance Test, que avalia a estabilidade do tornozelo e o controle postural dinâmico dos membros inferiores. E o Running T-Test, que avalia a agilidade e funcionalidade de membros inferiores. E assim nós chegamos ao término da nossa aula. Eu agradeço a participação de todos, espero que vocês passem um bom proveito de todos esses conteúdos e até uma próxima oportunidade.